bem? Me chamo Thiago Gelinho, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do 8º ano, ok? A gente vai continuar falando de América Latina aqui e mostrando aqui um pouco sobre essa região do planeta. A gente falou no primeiro semestre sobre a América Anglo-Saxônica, né, Estados Unidos, Canadá, tudo mais. Agora a gente vai falar sobre a América Latina. A gente falou na outra aula de características naturais, a gente vai falar agora, a gente falou sobre características gerais, a gente fala sobre características naturais, tá bem? Aspectos naturais da América Latina, olha aí. Características físicas. Aí a gente já coloca nesse mesmo bolo aí o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação, ok? Olha aí. Várias características naturais do México até o Chile. A gente já falou isso nas outras aulas, que a América Latina se dá muito pela ligação que eles têm pela língua, né? Pelas línguas, tanto o português quanto o espanhol, serem de origem latinas, do latim, da língua morta latim, presente bastante ali na cultura romana. Porém, não é somente sobre isso, é mais uma divisão sociocultural mesmo e socioeconômica, porque tanto tem países no Caribe, tem a Guiana, tem a Guiana inglesa, tem o Suriname, tem países no Caribe que falam inglês e falam outras línguas, falam holandês também, que não são originários do latim, porém elas estão ali interligadas pelos quesitos socioeconômicos, ok? Aqui, altimetria da América Latina. A gente vai falar das características naturais, falando do relevo agora. Costa leste e litoral. Costa leste, aqui o litoral do Brasil principalmente. Litoral, praias, planícies, territórios formados por sedimentos. Claro, regiões de planalto, como o Cerrado brasileiro, eles foram levando, empurrando bastante esses sedimentos dessas regiões aí, das áreas mais altas, para a região litorânea do leste da América Latina, como a gente pode ver no Nordeste brasileiro, na região da Zona da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, próprio São Paulo também, ligados à parte desse litoral, das praias, das regiões mais baixas, de planície e de sedimentos, ok? Região central, planaltos, formando vários rios, Rio da Prata, Amazonas e São Francisco. A gente bem sabe, regiões de planalto não são regiões de montanha, mas são regiões mais elevadas, porém planas. Então essas regiões de planalto elas são responsáveis muito pelas precipitações e chuvas, né, características pluviais dessas regiões, que vão escoando e descendo e assim formando rios conhecidos como aqui no Brasil o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, que ele é muito presente também, boa parte dele é por causa do escoamento ali do Planalto das Guianas, que fica na região mais ao norte do Brasil. Então esse escoamento ali dos planaltos vai abastecendo também o Rio Amazonas, o Rio São Francisco e o Rio da Prata, que ele faz parte da Argentina, principalmente da Argentina, tem sua parte no Paraguai e alguns afluentes na região sul brasileira, mas principalmente da Argentina, e ele é originário dessas regiões de planalto aí, que vão escoando sua produção pluvial para esses lugares. Ok? Aqui, principal bacia, a bacia amazônica, né? Regime nival e evapotranspiração da floresta, ou seja, ela é originária a partir desse regime nival, que seria o derretimento da neve da região dos Andes, que vai se juntando ao regime pluvial, que vem quase que todo ali da evapotranspiração da floresta amazônica, que ela vai evaporando, depois se condensa, depois precipita, abastecendo o rio mais ainda. Então, cerca de 70% da produção do rio Amazonas vem da característica pluvial das chuvas, porém, o nascimento deles vem ali exatamente da região nival, do derretimento da neve naquela região ali dos Andes, né? Da região do Peru, da Bolívia, que vai chegando até o Amazonas. Ou seja, a bacia amazônica não é somente brasileira, ela também divide o Amazonas com outras regiões, com outros países. Só que não tem, desde o começo dele não é chamado de Amazonas, né? Ele vai mudando alguns nomes, Maranhão, depois vai virando Solimões, depois vai vir juntando com o Rio Negro e Solimões, depois vai se juntando, formando o Amazonas e descarregando no delta do Marajó, aqui no Pará. Aqui, os Andes, né, falando da característica de relevo, a partir da orogênese é a formação das montanhas, ou seja, gênese, início, e ouro seria a montanha, então
a orogênese e a formação e início das montanhas, a orogênese da convergência de placas de Nazca e América do Sul. Aí é uma região de bastante atividades tectônicas, né? Então, que formaram a partir dessa convergência esse dobramento moderno, que são os Andes, que a partir desse choque da placa de Nazca, da placa americana do Sul, se chocaram e fundiram-se, formando essa cadeia montanhosa que a gente conhece como a Cordilheira dos Andes. Ok? Aqui, Andes em relação com o deserto. Pela questão de ser uma área muito alta, de baixa pressão atmosférica, é normal que tenha bastante características pluviais, ou seja, de chuva nessa região. Então, boa parte da chuva ela se concentra nessas áreas aí, fazendo essa chuvas orográficas, que a gente chama, que se precipitam pela baixa pressão nessas regiões mais altas. Ok? Aí, por isso, essas chuvas, essa questão mais úmida da atmosfera não consegue chegar nas regiões de deserto, como o deserto do Atacama, no Chile. Que todas as chuvas elas se concentram nas regiões mais altas, como os Andes, e não conseguem chegar até a região do deserto, como o Atacama. Ok? Aí, outra região alta também, Serra Madre, no México, ela foi característica, ela foi originária da convergência da placa do Caribe com a placa de Cocos, formando assim uma subducção. É uma região também característica pelos terremotos. A região da América Central ela surgiu desse confronto da placa de Cocos e da placa do Caribe, formando subducção. Subducção a gente bem sabe quando uma placa sobe em cima da outra e vai absorvendo a outra. Então, meio que a partir dessa subducção, elas formaram esse soerguimento, que chama de soerguer a placa. E vou tentar reproduzir com as mãos aqui. Por exemplo, essa aqui é a placa de Cocos, essa aqui é a placa do Caribe. Elas, a partir desse dobramento moderno, quando a gente já falou sobre o tempo geológico aqui, dobramentos modernos eles são características de, por exemplo, 100 mil anos atrás, 50 milhões, enfim, pouco tempo perto da idade do planeta Terra. Então, a placa de Cocos veio aqui, a placa do Caribe veio aqui, então eles se chocaram. Então, a placa do Caribe, ela, a partir desse choque, a placa de Cocos e a placa do Caribe, essa placa do Caribe ela soergueu, ou seja, ela subiu, a placa de Cocos desceu, a placa do Caribe subiu. Então, boa parte do que a gente conhece como as ilhas do Caribe, como o próprio México, eles são originários desse soerguimento da placa. Ou seja, é como se tivesse ali uma pedra muito grande, mas só que ela está embaixo da terra, e aquela parte que está em cima, as pontas mais ou menos dela, se formaram ilhas, as ilhas do Caribe que a gente conhece hoje em dia. Aqui é a vegetação da área, desertos secos no México principalmente, muito pela Serra Madre, pela questão da pressão atmosférica ser mais alta lá, e não conseguir chegar até certas regiões as chuvas. Clima equatorial aqui o nosso, né, do Pará, das florestas. E clima tropical também na região mais ao leste da América Latina, como a gente já falou, das regiões ali no litoral, das praias. Isso daí fortaleceu bastante a questão da colonização na América Latina, porque esse clima tropical típico ele foi importante para a questão da colonização e questão da agricultura, da cana-de-açúcar, do pau-brasil, aqui nessa região, que não se daria em outras regiões, por exemplo, de regiões subtropicais, como nos Estados Unidos. Então, essas questões tropicais, elas deram bastante força para essa questão da exploração econômica na colonização do continente americano. Aqui, semiárido também, semiárido fazendo parte do nordeste do sertão brasileiro, né? Dessa região que não é árida, que não é desértica, mas é semiárido, e tem essas questões dos rios intermitentes, da bacia hidrográfica intermitente, a maior do mundo, da inconstância das chuvas na região também. Aqui, clima subtropical, que fica ali mais abaixo da região sudeste brasileira, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina, Uruguai, são regiões subtropicais que ficam mais abaixo e tem as 4 regiões bem definidas, né? 4 regiões, não, 4 estações bem definidas. Então, primavera, verão, outono e inverno também sofrem com um clima mais frio e mais abaixo. Por exemplo,
A gente já chegando bem mais abaixo tem a Patagônia, que é uma das regiões mais geladas do mundo. Tem na Argentina também, que é um clima subtropical que chega perto quase que do clima europeu. Então tudo é meio ligado aí. E o frio de montanha também, que é característica principalmente da região andina, ok? Como eu já disse, pela baixa pressão da região aí, é mais presente a questão da precipitação das chuvas, da formação de neve, então por isso é mais fácil, presente ali naquela região o frio de montanha, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, que vocês possam pausar o vídeo e copiar, e tenham um ótimo momento de estudo. Muito obrigado e bom dia.